vocês já sabem. Eu tô há um tempão querendo gravar vídeo pra vocês sobre um sonho que eu tive antes da virada do ano, que tava me incomodando. Na verdade, eu tinha até desistido, não ia mais gravar, mas o Senhor me incomodou e eu tive a necessidade, né? Porque a gente tá vivendo momentos difíceis e o Senhor nos chamou como sentinela para que nós possamos avisar o povo do Senhor. Eu não tenho síndrome de profeta. Eu sei que o Senhor, Ele tem procurado avisar os seus. Tem muitas pessoas que têm tido um sonho, que têm tido uma revelação, mas às vezes não tem coragem de falar por conta das retaliações, da perseguição que o povo de Deus tem tido. E comigo não tem sido diferente. As lutas estão sendo grandes, a retaliação também, mas nós estamos aqui para lutarmos até o fim. Como Apocalipse fala, tendo pouca força, não é muita força, é pouca força, mas guardando a palavra do Senhor e não olhando para trás. Antes da virada do ano, eu tive um sonho com relação ao carnaval. Vocês vão entender. Na hora, quando eu acordei, eu não consegui entender muito o sonho, mas depois eu fui parando para refletir e eu creio que o Senhor tem me dado o entendimento. Eu sonhei que eu estava num prédio em construção. Não somente eu, mas várias pessoas. Eu sabia que era um prédio em construção porque eu via o prédio sem reboco, sem cimento. Eu via o tijolo, o cimento assim, mas sem reboco. E a gente estava subindo como se quisesse chegar no térreo, na parte assim do térreo do térreo não, né? Na cobertura do prédio, como se quisesse chegar na cobertura, na parte ali, por conta de alguma coisa. Eu só via que eu, juntamente com aquelas pessoas, estávamos subindo. Em um determinado momento, eu me deparava com um quarto vazio, uma construção, e eu olhava, entrava para aquele quarto e eu via um leão. Eu entendo que o Senhor me alertando, né, do nosso inimigo, que ele ruge como leão. E quando eu via, eu ficava assustada e tentava me esconder. Aquilo me tirava um pouco do foco de subir, né? De continuar a minha subida para a parte da cobertura. E eu tentava me esconder. E aquele leão, ele desaparecia. Ele não desaparecia, ele se tornava invisível. Mas eu sabia que ele estava ali. Passando isso, eu continuava a subir junto com aquelas pessoas. E quando eu chegava no topo, que eu olhava em volta, eu já percebia que eu não estava no prédio. Eu sentia um balanço diferente, como se eu estivesse sobre águas. E eu ficava sem entender. E eu começava a gritar a minha mãe, minha família, que estava um pouco à frente. E era muita gente. Ali, quando subia, eu pude perceber quanta gente que era. E ela olhava para trás. E eu sabia que estava ali também a minha família. Aí então, quando eu percebia que eles estavam ali comigo, eu começava a olhar em volta. Quando eu olhava em volta, eu via a estrutura do lugar. E eu via aquela estrutura do sambódromo. As colunas, aqueles arcos que tem, que a mídia faz questão de mostrar quando as escolas estão entrando, né? Aquelas estruturas, aqueles formatos. Eu via o sambódromo e eu ficava pensando na minha mente, gente, o que a gente está fazendo no sambódromo? E eu olhava para baixo e eu podia perceber o formato do lugar onde eu estava. Era o formato de um navio. E balançava como se a gente estivesse sobre águas. E eu olhava assim assustada, eu falei, gente, o que a gente está fazendo no navio? E eu percebia que era muita água que havia à nossa volta. E eu acordei. Irmãos, eu creio que na hora que eu acordei, eu fiquei assim um pouco refletindo sobre aquilo. Sambódromo, água, navio, subir, prédio. A gente estava subindo como se fosse assim, muita gente subindo para se abrigar, para procurar um refúgio. Na hora eu não conseguia entender, mas eu me via no meio de uma multidão. Minha família estava ali, mas eu sabia que eu estava no meio de uma multidão. E quando eu subia, eu via o sambódromo. O que me veio da parte do Senhor como entendimento desse sonho é que algo vai acontecer no carnaval.
A gente está vendo aí a mídia decidindo ainda, já foi cancelado a questão do carnaval de rua, mas a gente sabe que vai ter, com certeza, muitos blocos por aí que vai fazer por conta própria, infelizmente. A gente sabe que vai ter clubes que vão se reunir para fazer festas da fantasia. E eu lembro que no último carnaval, você acreditando ou não, eu creio que você como cristão vai entender que o nome do nosso Senhor foi ridicularizado. No carnaval foi a coisa horrível que eu vi, o que eles fizeram. E se você se lembrar, no último carnaval que teve, foi um ato vexatório. E eu creio que com Deus não se brinca. Algumas pessoas falaram assim: nossa, que Deus é esse que você serve, que é um Deus julgador, que está pronto para destruir toda uma geração, toda uma população, não somente no Brasil, mas em diversos lugares do mundo por conta do carnaval. Não. Estamos na época do juízo de Deus. Eu creio assim, eu creio que o Brasil poderia ser diferença no nosso mundo, no nosso planeta. Poderia ser um país diferente. Aqui realmente poderia continuar não acontecendo nada. Enquanto a nossa volta poderia estar acontecendo outros juízos, porque o mundo também está em juízo. Muitas nações ímpias que não buscam o Senhor está entrando em juízo. Mas o Brasil, além de ser um povo que com abertura para o Evangelho, é um povo que se tornou de uma hora para outra escarnecedor. E aquilo que aconteceu no carnaval, eu tenho certeza que Deus ele não ia deixar impune. Mas a palavra do Senhor fala que se meu povo se humilhar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A pandemia veio para nos aproximar de Deus. Mas como um ato onde milhões de pessoas morrem vai me aproximar do Senhor? Bom, a palavra do Senhor diz que é melhor participar de um velório do que de uma festa. Por quê? A festa vem, você se alegra, você muitas das vezes bebe, você curte, você tá ali com amigos, você se sente feliz. Passou, acabou. Muitas vezes você até esquece. Mas quando estamos no velório, nós refletimos sobre a brevidade da vida, sobre quanto não somos nada diante de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. A morte da Marília Mendonça, não quero usar isso para propagar, é um exemplo disso. Uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de vida, que se foi de uma hora para outra de uma forma terrível. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde a vida não está valendo muita coisa. Então o Senhor, ele tem usado esses artifícios para chamar a atenção do povo para ele. Mas as pessoas têm se tornado mais frias, mais sem falta de amor. Na verdade, com mais falta de amor, né? O amor tem se esfriado de uma forma tão grande. E Deus tenha misericórdia de nós, para que isso, de certa forma, não nos atinja. Meu desejo de verdade é que nada aconteça no carnaval. E eu espero de verdade que as pessoas elas tenham consciência de que tá tendo um aumento da pandemia. Eu concordo que a gente tem que não concordo com isolamento, não concordo com prender as pessoas dentro de casa, não concordo com esse passaporte que tem tido, porque eu sei, e você que está desperto sabe qual é o final disso tudo e sabe onde isso vai parar. Mas eu sei que a gente não é negacionista, não. A gente sabe que tem sim uma doença e que nós temos sim que nos cuidar. Mas é necessário que nós como igreja venhamos acordar. E se por acaso o carnaval venha acontecer, eu creio que Deus ele pode fazer algo. Que nós venhamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas famílias. Tem acontecido muitas coisas ao redor do mundo. A terra tem gemido pelo pecado, pela corrupção. Que venhamos orar pelo nosso presidente. Não é a melhor pessoa do mundo. Não somos, como se diz,
não idolatramos, não temos, ai meu Deus, fugiu a palavra, não temos políticos de estimação. A única coisa que eu acredito é manter no poder, se possível, as pessoas que tenham o mesmo viés de crença que eu creio no Senhor, eu sou cristã, eu creio em Jesus. E se Ele compartilha dos mesmos valores que eu, amém. Vamos orar ao Senhor. Fome, desemprego, alta inflação está acontecendo ao redor do mundo todo. Vamos começar a pesquisar mais, não assistir somente aquela mídia deturbada, não. Pesquisar de verdade aquilo que está acontecendo no mundo e à nossa volta. O Senhor está voltando. Eu espero de verdade que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas eu sinto que, eu não sei você, mas a cada hora eu sinto no meu coração que está prestes a acontecer alguma coisa muito, muito séria no Brasil. E depois desse sonho, isso só veio confirmar. Eu tenho procurado me separar, tenho procurado buscar o Senhor. Tem sido muito difícil mesmo. As redes sociais, o celular, de uma hora para outra, algumas pessoas na minha família ficaram desempregadas, sofrendo com essa crise. E é difícil, mas temos que confiar no Senhor, porque Ele é um único. Como Pedro falou no Evangelho de Mateus, para onde nós vamos, Senhor? Para onde nós iremos? Quando o discurso de Jesus se tornou difícil de engolir, palavras difíceis de colocar, né, para dentro, para entender, as pessoas começaram a ir embora. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a tendência é todo mundo fugir, abandonar. E Jesus falou: Pedro e aos seus discípulos, vocês também não vão embora? Vocês não também vão fugir? E Pedro falou, guiado pelo Espírito Santo de Deus: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e continuar firme no nosso Deus. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Se você gostou e acha que vai ser de relevância, compartilha. Não para me ajudar, mas para ajudar aqueles que de alguma forma precisam ser despertos. Eu agradeço por ter ficado até aqui. Um abraço, tenha um bom dia.